Fala aí galera que assiste o canal Aprenda Cálculo. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a associação de resistores em paralelos. Então, se você tem alguma dúvida nesse conteúdo, então fique aí até o final do vídeo que todas as suas dúvidas serão tiradas. Viu? Antes de iniciarmos, não esqueça aí de deixar o like no vídeo, ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos e se não for inscrito, se inscreve no canal. Então, bem, aqui para começarmos a entender como funciona uma associação de resistores em paralelo, temos que entender o sistema em paralelo. Bem, no caso aqui a gente tem uma fonte, não é? Uma fonte aqui, uma voltagem que alimenta esse sistema. Aqui, para sabermos identificarmos se é em série ou em paralelo, temos que observar aí a corrente elétrica. No caso aqui temos uma corrente I, que vai sair aqui do ponto positivo e vai percorrer aí o sistema. Então, quando essa corrente chega aqui nesse primeiro ponto, a gente vê aí que tem dois caminhos para ela, né? Ela vai seguir esse caminho e vai seguir este caminho. Então, no caso aí, tem mais de um caminho que a corrente elétrica vai seguir. Então, nesse caso, já é uma associação em paralelo, viu? Porque tem mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Então, bem, sabemos que já é um sistema em paralelo. Então, a primeira coisa que devemos saber é como calcular a resistência equivalente. Como? Associando esses três resistores. Viu? A gente viu que no sistema em série, a gente soma os resistores. Já no sistema em paralelo, a gente vai usar aí outra fórmula, que seria o quê? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nesse caso aqui, eu vou usar aqui esses três parâmetros porque eu tenho três resistores. Se eu tivesse apenas dois resistores, eu usaria aí só dois parâmetros. Também, se eu tivesse 5 resistores, eu usaria 5. Então, somaria 1 mais R4, 1 mais R5. Então, essa fórmula aqui ela é padrão, tanto para 2 quanto para infinitos resistores. Viu? Eu posso usar essa fórmula. Então, dessa maneira, a gente vai achar a resistência equivalente do sistema. Em relação à corrente e à voltagem dos resistores em paralelos, temos que observar uma coisa, tem algumas coisas. Primeiramente, a corrente elétrica diz o quê? Que ela se divide nos resistores. Bem, aqui quando a gente tem aqui a nossa DDP e a corrente elétrica ela sai aí no circuito, quando ela se divide aqui neste primeiro ponto, a corrente se divide. Parte da corrente vem nessa direção e parte da corrente vem nessa direção. Acontece aqui também, quando chega aqui, parte vem nessa direção e parte vem nessa direção. É aqui do mesmo jeito, viu? Então, ela vai se dividir em cada resistor de maneira proporcional. Nesse caso, eu posso dizer o quê? Que a corrente elétrica é equivalente a eu somar todas as correntes. No caso, a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Que seria o quê? A corrente 1 seria aqui no resistor 1. A corrente 2 seria aqui no resistor 2. A corrente 3 seria no resistor 3. Viu? No caso da DDP, ela é igual em todo o sistema. Nesse caso, se eu tenho aqui 120 volts aqui, vou dizer que seja 120 volts, vai ser 120 volts aqui no R1, aqui no R2 e aqui no R3. Então, a diferença de potencial ela é igual em todos os resistores. E para calcularmos a corrente, a voltagem e as resistências, vamos usar aí a nossa fórmula padrão, né? No caso, a primeira lei de Ohm, onde a resistência é igual à voltagem dividido pela corrente. Viu? Essa fórmula aqui ela é padrão aí, vamos sempre usar ela, tanto para em série quanto para em paralelo. Então vamos aqui para um exemplo. Aqui temos um sistema, no caso, o que eu quero aqui eu não coloquei anunciado, mas o que eu quero é calcular a resistência equivalente aqui entre esses três resistores, né? No caso, eu vou chamar o que? Não está denominado, né? Eu vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de R2
e aqui de R3, viu? Só para ficar melhor o entendimento. Então, o que? A resistência equivalente é o que? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, aqui temos o R1, que é 4, R2 é 6 e o R3 é 12. Fazendo aí a substituição, né? 1 sobre 4, 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Nessa proporção aqui, pessoal, vamos tirar aqui o MMC, 4, 6 e 12, que resulta aí em 12. Né? Fazendo esse MMC, ficaria 6 sobre 12. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 sobre 12. Aqui vamos fazer um meio pelos extremos, que vai ser o quê? Resistência equivalente é igual a 12 dividido para 6, que vai ser 2 ohms. Então, nesse sistema aqui, de resistência equivalente, a gente tiraria esses 3 resistores, formaria um resistor com 2 ohms. Né? Então, é assim que funciona a resistência equivalente do sistema em paralelo. Vamos aí para o exemplo 2. Assim, considera o circuito abaixo, que é alimentado por uma fonte de 120 volts e contém 2 resistores em paralelos. Nesse caso aqui, calcula a intensidade da corrente que percorre cada resistor. Então, nesse caso aqui, temos o resistor 1, temos o resistor 2 e temos aqui a fonte que alimenta esse sistema. Então, como a gente sabe, ó, a corrente ela vem, sai aqui desse ponto, então ela sobe aqui. Quando ela chega aqui, ela se divide. Então, aqui vem para cá e aqui sobe. Então, temos aí a divisão da corrente. Então, temos que calcular a corrente no R1 e a corrente no R2, que é a corrente que essa resistência está precisando para funcionar. Então, primeiramente aí, no R1, eu já adaptei a fórmula, viu? É a primeira lei de Ohm. Então, fica corrente 1 é igual a DDP, que é o que? Igual em todo o sistema. Então, aqui a gente vai ter 120 volts. E aqui também vamos ter 120 volts, viu? Não esqueça disso. E aí, a voltagem dividido pela resistência 1. Nesse caso, vamos achar a corrente elétrica 1. Fazendo a substituição aí, 120 sobre 60, que é o valor da resistência 1. Então, vai ser 2 amperes. Então, aqui vai estar usando 2 amperes de corrente elétrica. No R2, vamos fazer a mesma coisa, só que seria a corrente 2 e a resistência 2. A DDP é a mesma, 120. Então, substituindo aí, ficaria 120 para 20, né? Que é o valor do R2. Então, daria 6 amperes. Então, nesse caso, para mim saber a corrente total aí, que eu chamaria de corrente equivalente no sistema, eu só precisaria somar a corrente 1 mais a corrente 2. Seria 2 mais 6, né? Que seria aí 8 amperes que estaria saindo aqui da fonte. Viu, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o like. Comente caso ficou alguma dúvida. Se tem dúvidas em questões, deixa a questão aí no comentário que vamos fazer um vídeo para tirar essa sua dúvida, viu? Então, espero que tenham gostado e até mais.